galera, beleza, gente? É o seguinte, goleiros lendários. Eu venho fazendo vários vídeos aqui recentemente aqui no canal, nesse quadro aqui, e já fiz um monte de goleiro aí, e dessa vez chegou a vez de falarmos dele, Dino Zoff. Dino Zoff, que realmente era um gigante. Eu vou destrinchar a história dele aí depois da vinheta, vai, roda aí. Sensacional! Que defesa foi essa? Impressionante! Incrível, sensacional, milagroso! Defesaça! Espetacular! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui no YouTube, dando essa grande moral para mim. Sempre começo os vídeos aqui agradecendo todo o carinho que eu recebo de vocês, seja nas redes sociais do canal, seja aqui também nos comentários aqui dos vídeos que vocês fazem. Então peço para vocês, ainda caso não seja inscrito no canal, se inscreva, interaja, não só se inscrever, mas também interagir com nossos vídeos. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal, tá, gente? Então, ó, além de se inscrever, dá seu like, tá? Dá o like aí, também comenta, compartilha, isso ajuda muito pra gente. Outra coisa também, ó, chave Pix aparecendo na tela nesse momento. Você pode aí ajudar financeiramente o nosso canal aqui, sendo patrocinador aqui do nosso canal, e seu nome vai aparecer aqui, com certeza eu vou colocar o nome de todo mundo que contribui aqui financeiramente com o nosso canal. Você não é obrigado a fazer isso, faz se você quiser, mas desde já agradeço aí de coração toda a ajuda que vocês possam fazer pelo canal, tá? Seja bancando ali algum valor ali, ou seja de graça, o importante é vocês estarem contribuindo para o nosso canal crescer. Isso é o mais importante para mim, beleza? Vamos lá, vamos fazer então aqui o nosso quadro, dar continuidade nesse quadro que eu sou suspeitíssimo para falar. Eu já vi até algumas pessoas me perguntando, tá? Sobre as camisas que eu tô usando aqui, né? Camisa da Suécia, né? Que vocês veem que tem uma camisa diferente aqui e tal. Que camisa é essa, né, cara? Então, essas camisas aqui são do meu time, tá? Do time que eu tenho aqui, que eu sou um dos patrocinadores do time aqui, que eu jogo no campeonato de Jacareí. E essa aqui são as camisas de goleiro. Essa aqui é uma delas, tá? Camisa de goleiro do meu time, que é o Suécia, que é o nome do meu time. Então, às vezes o pessoal já me perguntou. Tem uma outra que eu fiz também, que era uma camisa vermelha, uma camisa azul, né? Posso até colocar. Eu tô pra fazer uma lojinha aqui do nosso vídeo, do CMF. Quem sabe eu coloco lá também pra vocês aí, querer ter a camisa do meu time. Mas enfim, então vamos lá. Vamos falar então do Dino Zoff, que esse quadro, como eu disse, que é um quadro que eu sou muito suspeito pra falar, gosto demais, sou goleiro. Vou deixar aqui pra vocês uma playlist com todos os goleiros que eu já fiz vídeo aqui no canal. E hoje chegou a vez de falarmos desse camarada que é assim... Cara, não tem como você fazer vídeo de goleiros lendários e não falar de Dino Zoff. Assim, recentemente já fiz vídeo do Gordon Banks, do Yashin, né, que são dispensa comentários. Cara, assim, digo assim, pra completar a trilogia, eu tinha que falar desse cara, tá? Porque, assim, é um cara que ele, assim, é impressionante o quanto que esse camarada contribuiu de tudo, tá? Assim, o tamanho que esse cara significa pro futebol, principalmente do futebol italiano. E a Itália, que a gente sabe que tem aí um histórico, né, de grandes goleiros, Albertozzi, Buffon, Zenga, agora mais recentemente aí o Donnarumma, né? Isso para citar algum. Outros aí, Tacconi, Pagliuca, Peruzzi, cara, a galera. Nossa, eu ficaria aqui até um tempão falando dos gigantes goleiros italianos que o país já produziu. Então, ou seja, é um país que historicamente tem grandes goleiros em suas metas. E o Dino Zoff é um desses caras. Eu não consigo falar que o Dino Zoff é o maior goleiro italiano de todos os tempos, porque tem um tal de Gianluigi Buffon. E eu, inclusive, já fiz vídeo do Buffon aqui no canal, mas assim, cara, mas é impressionante o tamanho que esse cara tem. Mas vamos lá, vamos contar a história dele aí. Dino Zoff, ele nasceu no dia 28 de fevereiro de 1942. Ele nasceu numa cidade pequenininha chamada Mariano del Friuli, assim, no leste da Itália, bem lá na ponta, quase ali na fronteira com a que hoje seria a Eslovênia, né? No passado era a Iugoslávia, hoje é a Eslovênia, e muito perto ali da cidade de Udine, que é a cidadezinha que ele nasceu, uma cidadezinha pequenininha de 1.500 habitantes. O Dino Zoff, ele começou a carreira dele em 1961, ou seja, com 19 anos, ele começou exatamente na Udinese.
Udinese, que era a cidade de Udine, que é ali perto da cidade onde ele nasceu. Ele foi formado nas categorias de base da Udinese. E na Udinese ele ficou por 3 temporadas, por 61, 62 e 63, quando ele se transferiu para o Mantova. Mas ele jogou lá por 4 temporadas, tá? Ele jogou lá até 1967. Em 1967 ele se transfere para o Napoli, tá? Então ele chega e joga mais 5 anos ele joga no Napoli. Então ele fica de 67 até 1972 jogando pelo time napolitano. E dali ele vai pro grande clube da carreira dele, que foi onde ele teve as maiores conquistas da carreira dele, que foi a Juventus. Inclusive ele encerra a carreira dele na Juventus, tá? Em 1972 ele vai para a Juventus e fica lá até 1983. E na Juventus ele disputou 479 partidas, sendo que ele tem um recorde de números consecutivos de jogos disputados na Série A italiana, e foi exatamente nessa época aí, quando ele era jogador da Juventus. Pela seleção da Itália, ele jogou de 1963 até 1983. Só que aí, se você fizer a contagem, né, você fala assim, pô, mas o cara nasceu em 42, ele jogou até 83 na seleção, pô, então ele tava com 41 anos, mas o cara jogou com 40 anos, ele foi campeão do mundo. Eu vou destrinchar melhor essa história aí. Então, mas pela seleção da Itália, como eu falei, foram 20 anos defendendo a esquadra azzurra, foram 112 partidas que ele disputou com a camisa da seleção italiana, sendo que dessas 112, 59 foram como capitão da seleção. E ele é o quarto jogador com mais partidas disputadas pela seleção italiana na história. À frente dele estão só o Buffon, o Maldini e o Cannavaro, tá? Só esses 3 estão além do Dino Zoff. O Dino Zoff também, ele foi treinador, tá? Ele chegou a treinar alguns clubes, treinou a própria Juventus, ele treinou a Lazio, né? A Fiorentina, também a seleção italiana. Inclusive, ele foi vice-campeão europeu com a Itália, como treinador, né, da seleção italiana, na Eurocopa de 2000, que foi disputada lá na Bélgica e na Holanda. A Itália perde o título na final para a França. O técnico da Itália era o Dino Zoff, ele que era o técnico daquela seleção. Ele chegou pela seleção italiana, disputou 4 Copas do Mundo, tá? Uma delas ele foi reserva, que foi a Copa de 1970. Em 70 o goleiro titular era o Albertozzi. Só que depois ele joga as outras 3 Copas do Mundo seguidas como titular da seleção italiana, tanto em 74, em 78 na Argentina e em 82 na Espanha. No caso dele aqui, ele também teve como títulos na sua carreira, ele teve pela Juventus, que foram onde ele conquistou os clubes que ele mais conquistou título, né, na carreira dele, foi pela Juventus, e os principais títulos da carreira dele também foram conquistados ali. Ele foi campeão italiano 6 vezes pela Juventus, em 1973, 75, 77, 78, 81 e 82. Da Copa da Itália 2 vezes, em 1979 e 1983, e também uma vez ele foi campeão da Copa da UEFA, em 1977. E também, pela seleção italiana, ele tem 2 títulos extremamente importantes. O primeiro foi a Eurocopa de 1968, tá? Quando a Itália sediou aquela Eurocopa, que era num formato um pouco diferente. A Eurocopa teve uma técnico italiano, ele faz uma espécie de mescla, né, de revezamento entre o Albertozzi e o Dino Zoff. Tanto que nos jogos finais, quem jogou foi o Dino Zoff. Os primeiros jogos o Albertozzi jogou. Inclusive, a final contra a União Soviética, quem jogou foi o Dino Zoff. Então, o Dino Zoff foi campeão europeu em 1968 com a seleção da Itália, e também o maior título da carreira dele, que foi em 1982, quando ele foi campeão do mundo, venceu a Copa do Mundo pela seleção italiana. Inclusive, eu já fiz um vídeo recente aqui no canal que eu falo exatamente do jogo entre Brasil e Itália de 1982. Eu vou deixar o card aqui para vocês também, em que aquele jogo, que o Brasil, aquela seleção maravilhosa, com o Zico, o Sócrates, o Júnior, Falcão, Toninho Cerezo, aquele time que encantou o mundo, né? Ali, e o Brasil perde para a seleção italiana. Paulo Rossi, né? Foi o grande carrasco do time do Brasil, a tragédia de Sarriá, que foi um estádio onde aconteceu a partida, e o Paulo Rossi foi o grande nome daquele jogo, né? Só que o Dino Zoff era o goleiro daquele time. Inclusive, ele não era só o goleiro, ele foi o capitão do time, ele era o capitão do time da Itália. E ele foi o primeiro goleiro na história a ser campeão do mundo. Então ele foi o primeiro na história a fazer isso, né? E ele já com 40 anos, né? Pegando demais, pegando muito, mas
Pegava em ter um lance emblemático, foi uma cabeçada do Oscar. O Brasil precisava só empatar aquele jogo, né? Nesse vídeo aqui que eu falo do jogo, eu explico melhor essa situação. Mas o Brasil precisava só empatar essa partida. O Brasil perde por 3-2. E aos 40 e pouco do segundo tempo, o Oscar, que era o zagueiro brasileiro, ele sobe no meio da defesa italiana e dá uma cabeçada para baixo, e o Dino Zoff faz uma defesaça. Ele defende ali, e ali era a classificação do Brasil, e ele garante a classificação da Itália com aquela defesa. Ele até chega a falar, né, que ele olha pro lado para ver se tinha sido gol, não, porque não tinha VAR, né? Ele pegou em cima da linha, cara. Foi uma defesaça que ele fez, e ele garantiu ali a seleção italiana indo para a semifinal, eliminando o Brasil e posteriormente ser campeão do mundo. Como eu disse, o Dino Zoff pega muito. Ele foi o primeiro goleiro na história a ser campeão do mundo. Depois, né, nos anos 2000, o Cacilhas chega a fazer a mesma coisa quando a Espanha é campeã do mundo em 2010. Ele que era o capitão da seleção espanhola. Mas o primeiro a fazer isso foi o Dino Zoff. E tem uma outra coisa bem interessante também. Quem gosta aí de anime, tem aquele famoso anime que eu gosto, cara. Eu acho legal anime. Muito bacana. Eu gosto mais de tokusatsu, tá? De cultura japonesa. Mas anime também eu acho legal. E tem um famoso anime de futebol que é o Tsubasa, tá? Captain Tsubasa, que é um anime famoso, tem vários memes, você acha fácil mesmo no YouTube, tá? Depois dá uma procurada. E tem o goleiro do time, que o nome dele é até um pouco difícil de falar, que é o Gensu Wakabayashi. Esse é o nome do goleiro, que é o goleiro do time. E o goleiro desse time, ele foi, inclusive, o autor do anime chegou a afirmar isso, ele se baseou para criar esse personagem no Dino Zoff. Então o Dino Zoff foi a grande inspiração para a criação desse personagem aí. Mas como eu falei, o Dino Zoff era um goleiraço, gente. Era um goleiro extra classe, era um goleiro assim de muito alto. Ele jogava com uma elegância gigantesca, tá? E com uma imensa eficiência. E ele é considerado por muitos, assim, especialistas, né? Inclusive até o famoso Instituto de Estatística, né, da FIFA, né, de futebol e estatística, em que ele diz que o Dino Zoff, ele foi considerado o terceiro maior goleiro do século XX. Terceiro maior. Ele só ficou atrás do Yashin e do Gordon Banks. Por isso que eu falei no começo que eu fiz a trinca, né? Que faltou a trilogia, né? Eu já tinha feito do vídeo do Yashin, já tinha feito o vídeo do Gordon Banks e tava faltando fazer do Dino Zoff. Porque, como eu disse, ele realmente era um goleiro muito fora da curva. Mas muito fora da curva mesmo. Ele era um misto, né? Um mix ali de segurança, agilidade, né? E com destreza. Era um negócio incrível, né? E ele era extremamente respeitado, não só pelos seus companheiros de clube, mas também pelos seus adversários, tá? Os adversários respeitavam muito o Dino Zoff. Tá bom? Enfim, essa é a história desse camarada aí, que realmente é outro cara também que eu sou muito fã. Fiquei mais fã dele ainda pesquisando a história dele, tá? E quero saber de você. Tem alguma coisa do Dino Zoff que eu não falei aqui? Porque a gente faz um compilado da história do cara aqui. Escreve aqui pra mim, por favor. Outra coisa, caso você queira que eu faça outros vídeos aqui no canal sobre outros goleiros também, sugere aqui pra mim também, tá? Escreve aqui pra mim também outro goleiro que eu obviamente não tenha feito, né? Que eu possa fazer aqui no canal, beleza? Vou encerrando esse vídeo então por aqui. Muito obrigado a todos. Peço para vocês aí fazer todas as ações aqui no YouTube, né? Se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda, né? Faça as ações de praxe também para ajudar no nosso engajamento, curtir, comentar, compartilhar. Ajuda pra caramba a gente aqui. Chave Pix aparecendo na tela. Dá aquela contribuída pra gente aí, patrocinando o nosso canal. Fortalecer cada vez mais o CMF. Gente, muito obrigado a todos. Super beijo no coração. Até os próximos vídeos do canal. Valeu! Fui!